3 ações que ainda estão muito baratas em janeiro. É isso que a gente vai te revelar nesse vídeo. Só que muito mais importante do que isso, do que entender quais são os nomes das ações, é você entender o que nos fazem enxergar essas ações como baratas e com isso refinar a sua estratégia de investimento, a forma com que você toma decisões de investimentos, decisões com seu patrimônio. Se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like e bora pra ele. Beleza, então bora para a primeira ação do vídeo que a gente vai falar, é a CSN Mineradora, a CMIN3, que inclusive se a gente for olhar para os últimos resultados, a gente vê uma queda de 63% no lucro líquido, enquanto que a receita bruta da empresa também foi 18% menor. E boa parte do sofrimento que essa empresa ainda vem sofrendo vem da queda do preço do minério de ferro cotado internacionalmente, que de um ano para cá já caiu uns 35%. E aí mesmo a CSN Mineradora tendo batido recordes de produção aqui na parte dela do que ela pode controlar, a queda do preço do minério de ferro fez com que o resultado da empresa viesse negativo. Mas o fato é que dentro do que a empresa pode controlar, ela aumentou ali trimestre contra trimestre quase 10% de capacidade de produção. E chegou a aumentar também 10% de vendas do produto. E aí como é que o lucro dessa empresa caiu tanto e ainda assim eu tô citando ela num vídeo de ações baratas? E aí vamos olhar para alguns dados dela pra gente entender um pouco melhor. Se a gente olha para a cotação dos últimos 12 meses, a gente vê um ciclo da empresa que veio numa queda, depois uma alta e agora viveu um ciclo de queda novamente, acumulando uma queda de praticamente 15% na cotação mesmo, já considerando dividendos. Se a gente não considerasse o dividendo nesse mesmo período, seria uma queda de 21%. Isso porque a empresa pagou nos últimos 12 meses cerca de 15% ali em dividend yield. Enquanto isso, quando a gente vai olhar para métricas de preço de verdade, principalmente focado no EV/EBIT da empresa, a gente vê ele na casa dos 4, que é um dos menores patamares dos últimos anos. E é justamente por causa dessa métrica aqui que o earning yield da CMIN nesse momento está em mais de 23%, colocando ela como uma gigantesca geradora de caixa quando a gente compara com o valor que a empresa tem, fazendo assim com que a CMIN esteja entre as empresas mais baratas da bolsa ainda nesse janeiro. E aí, beleza, a gente tá analisando as empresas baratas aqui, principalmente olhando pro earning yield delas, que eu já vou te explicar em mais detalhes. Agora, antes de te mostrar a forma certa de investir, eu preciso te proteger da forma errada que a maioria dos investidores começa a investir. E aí eu vou te mostrar como a maioria dos investidores faz para ver se você se identifica. Imagina que você colocou ali seu dinheiro na bolsa e para tentar melhorar os teus investimentos, você começou a acompanhar todas as notícias de mercado, os principais sites, o Infomoney, o Brasil Journal, por aí vai. E aí depois de ler muito sobre o assunto, você acaba caindo nas empresas que são mais recomendadas para janeiro de 2025, como é o caso ali da TIM, da Bemobi e da Positivo. E aí nesse momento é comum que você pense, olha, se tá todo mundo recomendando, tá todo mundo comprando, então muito provavelmente essa aqui é uma empresa correta para comprar agora. E é justamente em momentos como esses que acontecem o que já vem acontecendo há décadas no Brasil e no mundo todo, em que momentos em que a bolsa tá performando muito bem no Brasil, o que a gente vê é uma entrada muito forte de investidores para querer comprar cada vez mais ações e tirar o seu pedacinho naquele lucro ali de empresas que não param de subir, que é muito parecido com a linha do pensamento, poxa, se tá todo mundo comprando, eu vou comprar também porque deve ter alguma coisa para dar muito dinheiro ali. E aí o fato é que boa parte das vezes o resultado é totalmente o inverso, que é o que a gente tem visto com o Ibovespa nos últimos tempos. Só no último ano a queda no mercado de ações já foi mais de 7%. As próprias empresas citadas como as mais indicadas pelos analistas para investir, como é o caso da Posi3 aqui, a Positivo, chegou a cair seus 13% ali de um ano para cá, também já contando dividendos. O último ciclo de queda mostrou uma queda de praticamente 50% para quem investiu, saindo da cotação de R$10 para cerca de 5, como ela tá agora. Ou seja, o cara que investiu pela recomendação sem ter uma estratégia para embasar ele por trás, depois da queda ele fica sem saber se a postura dele é esperar aquela ação voltar ou se ele tomou uma atitude errada e precisa vender aquela empresa. E isso acontece em combinação em um momento onde a renda fixa está com taxas ainda mais altas, chegando a pagar taxas como IPCA mais 7,7. E aí o investidor que não tem clareza do porquê que tem cada um dos ativos na carteira, vai lá e troca um ativo de risco por um ativo de renda fixa nesse momento, que é justamente o mesmo comportamento que os investidores vêm fazendo no mercado de ações nas últimas décadas. Quando a Bolsa do Brasil ficou caindo por alguns anos ali entre 2013 e 2015, o que a gente via era uma saída massiva de investidores da Bolsa, vendendo as ações quando elas estavam justamente num preço mais barato. E aí esse ciclo segue se repetindo para quem não tem estratégia. Compra quando tá tudo caro, vende quando tá tudo muito barato. Só que o lado bom dessa história toda é que tem uma metodologia correta para você nunca fazer o caminho errado nos investimentos e sempre saber qual ativo comprar e qual ativo vender. E são 2 passos para isso. Primeiro é ter uma estratégia muito clara para escolher suas ações, como o caso das ações mais baratas da bolsa que a gente tá falando nesse vídeo. E segundo, seguir um sistema de alocação estratégica, que é a única forma de te obrigar a vender os ativos quando eles estão caros e comprar eles quando estão baratos. Tudo isso através da metodologia do rebalanceamento. Ah, Felipe, mas eu não sei qual é a carteira de investimentos ideal para mim, eu não sei fazer e por isso eu não faço o rebalanceamento correto. E aí, se você se identificou com essa história, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai dedicar 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso de forma individual e ver
como você pode investir melhor. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza? Dito isso, vamos para a ação número 2, que ainda está muito barata em janeiro. Essa aqui caiu praticamente 20% de um ano para cá. E mesmo se a gente considera dividendos, a queda fica de 14%. E é engraçado porque o fato que faz essa empresa cair aqui é o mesmo que fez a Semin, que foi a ação número 1 do vídeo, cair também. O preço do minério de ferro que despencou praticamente 22% no último ano. E muito disso ainda vem com a decepção dos números que a China vem demonstrando, já que ela é a principal consumidora do minério de ferro ao redor do mundo. E até por isso que muitos bancos dizem que esse ano não deve ser muito convidativo para empresas de commodities. Só que aí fica a pergunta, será que não é num momento justamente de queda que uma empresa fica barata? Afinal de contas, tem muito analista que está falando isso também. Está descontada frente ao minério de ferro, disse a XP. Ou a empresa acredita em demanda internacional estável para o minério de ferro. Ou seja, projetando alguns cenários positivos para que essa empresa volte a ter um valor muito acima do que ela está. E é justamente nessa hora que entra o poder e a importância de você ter uma estratégia. Não adianta se basear no mercado atual do minério de ferro internacional para tomar essa decisão e dizer que ela está cara, por exemplo. Muito menos olhar somente para a cotação, ver que ela caiu, que ela é uma grande empresa ali no Brasil e que por isso ela está barata. Aqui, para tomar decisão, a gente se baseia em dados, em fatos que embasam uma estratégia que funciona há décadas. E aí, quando a gente olha para o EV/EBITDA dessa empresa, que está nesse momento em cerca de 4,3, sendo um dos mais baixos dos últimos 10 anos para essa companhia, a gente encontra ela com um earning yield de mais de 24%, colocando ela facilmente entre as empresas mais baratas da bolsa ainda nesse janeiro de 2025. Eu tô falando aqui da Vale, também muito ligado ao setor de minério de ferro no mundo todo, de código VALE3. E aí, beleza, aqui nesse vídeo a gente tá falando de 3 ações que estão muito baratas. Agora, pensando no mínimo do mínimo de proteção patrimonial, você deve saber que investir somente em 3 ações não é um caminho prudente. Nessa estratégia aqui, a gente encontra sempre as 20 empresas que estão mais baratas da bolsa. E para isso, a gente olha primeiro para as mais de 400 empresas disponíveis para todo mundo. Passa uma série de 4 filtros específicos até chegar na lista das mais baratas da bolsa. E somente um desses filtros, uma dessas métricas, está atrelado ao que a gente chama de earning yield, que é basicamente o número inverso do EV/EBITDA que a gente encontra em qualquer site de análise de ações. Felipe, mas por que vocês olham para essas 20 empresas baratas desse jeito? E a resposta é extremamente simples. É que investir desse jeito nas últimas décadas deu um resultado de 5 vezes mais do que os índices de ações aqui no Brasil. O que comprova claramente com fatos que essa estratégia tem um potencial de retorno muito maior do que a média no Brasil. E aí, se você se interessou para entender como é que a estratégia funciona na prática, no detalhe, e mais, ter acesso a 10 empresas que estão atualmente baratas, além dessas 3 que a gente está falando no vídeo, aí eu preciso te convidar para baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te contando tudo isso. E aí, para isso, é só você clicar num link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Beleza, vamos então para a ação número 3 aqui do vídeo, que ainda está muito barata em janeiro. E essa aqui, que diferente das outras duas, teve um dos melhores trimestres da sua história no terceiro tri de 2024. Já que nesse trimestre ali, a empresa conseguiu dobrar as suas vendas líquidas e alcançou 1 bi em vendas. Em termos de porcentagem, isso aqui significou um aumento de 146% de vendas, quando comparado com o ano anterior. Olhando especificamente para o lucro, a empresa alcançou 89 milhões, representando um aumento ali de 93% de ano contra ano também. A projeção para a empresa é que 2025 seja também de muito crescimento. Agora, não é por isso que a gente considera ela muito barata nesse momento. Olhando para os dados, a cotação dessa empresa caiu cerca de 9%, já considerando os dividendos nos últimos 12 meses. E o motivo que deixa ela muito barata nesse momento é justamente a métrica final do EV/EBITDA, que está no menor patamar dos últimos 4 anos, colocando ela com um earning yield de mais de 25% facilmente entre as empresas mais baratas da bolsa. Eu tô te falando aqui da empresa do setor de construção, a Moura do B, de código MDNE3. Agora, se você quiser saber qual é a minha estratégia para ganhar cada vez mais dividendos com as ações do Banco do Brasil, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.